Ao vivo aqui no Instagram, ao vivo aqui também no Facebook. Tudo bem com você? Eu fiquei alguns dias sem fazer live, porque minha voz ficou, primeiro sumiu, depois voltou um pouquinho rouca e depois eu tive tosse, muita tosse. Estou fazendo um esforço aqui para voltar hoje, porque eu tenho um assunto muito interessante para contar para vocês. Hoje eu separei um tema aqui, nós vamos falar a respeito dos segredos que os bancos não querem que você conheça. Então, só para lembrar, desse lado aqui eu estou falando com o Instagram e desse lado aqui eu estou falando com o Facebook. Então, eu vou ficar olhando de lá para cá, de cá para lá, para dar atenção para ambas as audiências. E aí, você já sabe, você já deve ter percebido que os bancos são instituições financeiras que prosperam ano após ano, mesmo em tempos de crise. Então, o nosso país tem 5 grandes bancos. Vamos lá? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. São bancos enormes, eles possuem multidões de clientes. E clientes que deixam dinheiro lá todos os dias, em forma de depósitos, de juros, de empréstimos, de taxas. Então, essas instituições poderosas não querem que você conheça certos segredos que eu vou revelar nesse vídeo. Então, para conhecer 5 segredos, fique aqui comigo até o final. E talvez eu revele um 6º segredo. Vamos ver como é que as coisas acontecem aqui. Quem sou eu para contar esses segredos para você? Se você não me conhece, eu sou Ivanilda Rocha, consultora financeira desde 2004. E no meu canal eu falo sobre finanças pessoais de uma forma descomplicada. Falo também de planejamento financeiro para você cuidar muito bem do seu dinheiro e prosperar. Vamos lá, vamos já entrar no primeiro segredo. É a diferença entre juros nominais e juros reais. Para começar, vamos fazer alguns esclarecimentos aqui para você poder pegar o assunto e poder acompanhar com bastante entendimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre inflação. Talvez você até já saiba o que é, mas você tem dificuldade de explicar para outra pessoa o que é inflação. Então vamos lá. Talvez você tenha ouvido sua mãe falar, sua avó, seu pai, dizendo, um tio mais velho, né, que nos anos por volta de 1990, a inflação era fortíssima. Que os preços nos mercados subiam toda hora. Que às vezes tinha um determinado produto que custava de manhã um determinado valor, à tarde e à noite já eram outros valores. Que quando o dinheiro era recebido, o salário, algum rendimento, ou serviço que você prestasse, você tinha que ir no banco correndo, fazer aquela compra do mês, aquela compra grande, o mais rápido possível, porque se você deixasse para outro dia, o valor das mercadorias, das compras era muito maior. Então, hoje, isso foi assim, há algum tempo, a inflação era muito alta mesmo. Mas eu vou dar um exemplo dos nossos dias aqui. Vamos supor que você, com R$200, foi num determinado mercado, há 3 meses atrás, e com uma determinada listinha. Você foi lá, comprou as coisas, tudo bem. Hoje, você voltou, 90 dias depois daquela primeira compra, você voltou lá no mercado. Mesmo mercado, mesma lista, mesmo R$200. E aí, você foi fazer a compra e, surpresa, você precisou de mais dinheiro. Então, essa diferença é a inflação. Então, o que aconteceu com o seu dinheiro? Seus R$200 perderam valor. Isso é inflação. É perda do valor da moeda. Perda de valor da nossa moeda, que é o real. Então, por que eu falo que esse é um segredo? Porque o banco pode dizer para você, olha, eu tenho um investimento aqui que está rendendo 13,75, igual a taxa Selic, igual a taxa de juros oficial da economia. Se você já vem seguindo aqui, me acompanhando meus vídeos, você já sabe o que é taxa Selic, porque eu já expliquei aqui.
Então, a taxa Selic é a taxa de juros oficial da economia, que é definida pelo Copom, Comitê de Política Monetária, a cada 6 semanas. E hoje ela está em 13,75 no momento que eu estou fazendo essa live. Então, mas essa é uma informação parcial quando se fala a respeito dos seus investimentos, por exemplo. Porque existe a inflação, ela deve ser considerada quando você avalia o seu rendimento. Então, existe o rendimento nominal, 13,75%, por exemplo. Se você fez um investimento que rende a mesma coisa que a taxa oficial da economia, mas há o rendimento real, que é o seu verdadeiro ganho. Então, numa economia, por exemplo, que tem essa taxa de juros, 13,75, e que a taxa de inflação é 13,75, o que aconteceu? Você não ganhou nada. O que aconteceu? Você equiparou o seu dinheiro com a taxa oficial de juros da economia e com a inflação, se fosse o caso. Mas hoje, eu olhei lá na página do Banco Central e a inflação dos últimos 12 meses está em 7,17%. Então, se você tem um investimento que rende 13,75 e a taxa de inflação é de 7,17, ou seja, você teve um ganho real aí. Então, isso é muito importante você saber. Por quê? Porque é o seu ganho de verdade. É esse o tanto que o seu dinheiro que estava lá no investimento cresceu. Então, isso o banco geralmente não explica. Ele fala para você, nossa, olha aqui, que beleza, o seu rendimento foi de 13,75. Não é verdade. Você tem que ver o quanto rendeu o seu investimento menos a taxa da inflação. Então, nesse aqui, 13,75 menos 7,17, houve um ganho real de mais ou menos 6,5%. Então, isso você precisa entender. Quando você começa a fazer investimentos, você precisa dessa informação. E se você fala para mim, Ivone, onde é que eu pego essa informação? Na primeira página do Banco Central. Vai lá no Google, digita Banco Central do Brasil. E clica lá, rola a página e você vai encontrar índices financeiros do lado direito, falando da inflação nos últimos 12 meses e a taxa de juros. Então, os bancos não são claros sobre isso, porque eles não querem que você saiba. Porque se você não souber o que o gerente falar para você, você vai acreditar como verdade. Esse, então, o primeiro segredo é que você precisa conhecer a diferença entre juros reais e juros nominais. Essa taxa é importante para você saber a respeito dos seus rendimentos. Segundo segredo. Consórcio não é investimento. Consórcio é uma compra feita com planejamento. Então, você pode planejar a aquisição de um carro, de uma moto, de uma casa, até de uma plástica. Hoje tem consórcio até para isso. E consórcio não é investimento. Por quê? Porque investimento é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. É tudo aquilo que traz retorno financeiro. E no consórcio, você não ganha dinheiro. No consórcio, você tem que pagar uma coisa chamada taxa de administração. Então, vou dar uma sugestão para você. Faça uma simulação. Eu já te convidei aqui para você conhecer o site do Tesouro Direto. Por quê? No site do Tesouro tem um simulador. Então, se você pegar os detalhes do consórcio, fazer todas as contas e ficar sabendo quanto é que você vai colocar lá de dinheiro para o determinado bem que você escolheu, você pode fazer a mesma coisa com um título IPCA+, por exemplo, e comparar quanto você vai ter colocado no consórcio e quanto você vai ter colocado no Tesouro IPCA+, por exemplo. E você vai ficar surpreso, você vai ficar surpresa com a resposta. Tem uma diferença enorme entre um e outro, sendo que o Tesouro IPCA vai render muito mais. Porque quando você faz, por exemplo, um consórcio para comprar uma casa,
é um determinado tempo, relativamente de médio para longo. E quando você põe os juros para ganhos, juros sobre juros, você leva um susto bem bacana, porque o seu rendimento vai ser muito bom. Então, se você ainda não está familiarizado com o site do Tesouro Direto, entra lá, www.tesourodireto.com.br e vá até o simulador. Você vai verificar que eu tenho muita razão e que você precisa cuidar muito bem do seu dinheiro. Então, consórcio não é investimento. O que é investimento mesmo? É tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. Terceiro segredo: você não precisa quitar todas as dívidas para investir. Isso mesmo. Você pode começar a investir mesmo estando em processo de quitação de dívida. Primeiro, você precisa pagar as dívidas, pode ser que o gerente fale isso para você, para depois começar a investir. Por quê? Eu gosto de trazer essa explicação aqui. Quando você está focado muito em pagar parcelas, o que acontece? Você fica sem dinheiro algum. Então, mesmo que você esteja pagando os seus credores, eu sugiro que você pegue uma parte do seu dinheiro, guarde para você e uma outra parte você guarda para pagar os investidores. Então, aliás, os credores. Você faz uma separação. Por que eu oriento para você fazer isso? Porque os imprevistos podem surgir. Para você, para mim, para todos nós. Então, na vida, você vai ter imprevistos. Isso é fato. E se você precisar de dinheiro e não tiver, você vai recorrer ao banco de novo. Por isso que assim que possível, as pessoas que desenvolvem projetos comigo, assim que elas fazem aquela organização mínima, eu já recomendo, comece a sua reserva. Porque se você não tem aquela reserva sua, que eu chamo reserva do sono tranquilo, aquela sua reserva de segurança, e surge um imprevisto com o seu marido, com a sua família, com o seu pai, com o seu irmão, alguém que você precisa muito tomar uma providência, você vai no banco buscar dinheiro e você vai fazer empréstimo. Agora, se você paga suas contas em dia, seus empréstimos em dia, tudo bem, você já vai separando um pouco para você montar uma reserva para você. Porque o banco não vai te incentivar a fazer isso. Por quê? Se você paga todos os seus compromissos em dia, se está tudo certo, tudo ótimo, o banco vai querer que você continue com as dívidas. Porque você é um ótimo pagador, você dá lucro para o banco. Então, ele não vai querer facilitar a sua vida nesse sentido. Então, você não precisa esperar quitar todas as dívidas para começar a poupar e investir. Hoje, você com menos de R$125, você já se torna um investidor. Você pode investir por conta própria. E se você já conhece os meus vídeos, se você conhece o canal Ivanilda Rocha, vai lá. Tem vídeos já especiais como investir no Tesouro Direto. Já tem uma playlist sobre esse assunto. Vai lá, assiste essa playlist e já começa a investir. Então, se você ainda tem dinheiro em caderneta de poupança, e acredite se quiser, muito dinheiro ainda está em caderneta de poupança, então está na hora de você trocar e ir lá para o Tesouro Direto. E você não precisa ir no Tesouro Direto de qualquer forma. Você pode primeiro assistir os vídeos que eu fiz a respeito do assunto e depois você vai lá no Tesouro Direto. Se você tiver alguma dúvida, depois você manda aqui pelas minhas redes sociais uma pergunta e aí eu posso responder para você online também, te orientando. Quarto segredo: o banco não vai deixar que o gerente seja seu amigo. É melhor você acreditar nisso o mais rápido possível. Você já ouviu falar que o gerente do banco não é amigo de ninguém? É verdade. O que acontece? O gerente, ele é primeiro funcionário do banco. Ele vai orientar você, vai passar todas as informações que você precisa, mas o que ele está buscando?
está buscando o ganha-pão dele, está buscando o sustento dele, mas ele também precisa prestar contas para o banco. Então, muitas pessoas, porque o gerente fica mais próximo, eles criam uma relação de amizade com o gerente. Eles acabam dizendo, não, porque o meu gerente, ele é meu amigo, ele viu lá umas possibilidades para mim, me passou uns empréstimos lá com juros bons, etc, etc. Agora, o banco não incentiva essa amizade. Por quê? Porque eles querem que o gerente mantenha o distanciamento e ofereça para você os melhores investimentos, o que for melhor para o banco. Então, o que pode acontecer? Realmente, você desenvolveu uma amizade com o gerente e ele, na hora de passar informações para você, ele realmente, numa situação de confiança mútua, ele traz para você as melhores opções para você e não necessariamente para o banco. Então, isso que as instituições financeiras querem evitar. Então, uma estratégia muito utilizada, não sei se você já passou por isso, a cada 2 anos o seu gerente é trocado. Tem outro gerente lá. Você pede para falar para fulano não está mais, eles colocam outra pessoa no lugar. Então, tem vamos dizer aí, uma troca de gerente e de agências. Por quê? O banco está evitando justamente essa amizade. Para quê? Para que o gerente continue oferecendo para você produtos muito interessantes para o banco. Então, seria ótimo mesmo, né? Que a gente tivesse gerentes que fossem nossos amigões. Não necessariamente isso vai acontecer. E agora você já sabe da verdade, não é? Ele, de quando ele simplesmente você chega lá na agência, hoje a gente vai menos na agência, né? É verdade. Mas você busca por aquele gerente e aquele gerente já foi para outro, destinado para outra agência. Então isso pode acontecer mesmo, não estranhe, é fato. Outra coisa, 5º segredo. O investimento em banco é muito bom para o banco e não necessariamente bom para você. Então é importante que você saiba no dia a dia que não é necessário você ser um milionário para investir, para fazer investimentos financeiros. Foi-se o tempo em que aplicar se limitava a deixar o dinheiro na poupança. Já falei aqui para você. Agora, deixar o dinheiro investido nesse tipo de investimento é perder dinheiro, é prejuízo certo. Agora, muitas pessoas sabem que deixar o dinheiro lá em caderneta de poupança é prejuízo, mas também não vão buscar outras opções. Porque você tem que ir atrás de conhecimento. E não precisa ser um super conhecimento. No meu canal tem várias informações e a primeira coisa que eu passo para o meu cliente que está aqui desenvolvendo um trabalho de consultoria personalizada comigo é que ele passe a investir em Tesouro Selic, que é o título do Tesouro Direto indicado para reserva, a reserva do sono tranquilo, né, como eu chamo aqui, que é a reserva de emergência, a reserva de segurança, como você queira chamar, e você já tem um rendimento muito melhor que a caderneta de poupança. Agora, os gerentes dos bancos trabalham por metas e eles precisam atender essas metas mês a mês, porque eles precisam garantir o emprego deles. Então, se você fica lá esperando, porque meu gerente me falou isso, meu gerente me falou aquilo, pode ser até que ele te passe realmente uma proposta interessante de investimento, mas você precisa conhecer para você poder validar. Então, o conhecimento não toma espaço. Então, você vai atrás do conhecimento. E não é que precisa de um conhecimento assim de super especialista. Não é isso. Com conhecimento simplificado, você já faz muita coisa. Você já dá passos muito grandes. Então, nada de você delegar isso. Não, o que o meu gerente fala, eu faço. Pode até ser, mas você tem que conferir. Você tem que saber se está tudo certo. Agora eu quero pedir para você uma gentileza. Se você está assistindo esse vídeo ao vivo, eu peço que você ponha assim, #ao-vivo. E se você está assistindo o vídeo gravado, você manda uma mensaginha para mim, #gravado. Que aí eu quero saber quem é você, se você vem assistir comigo as lives que acontecem às
terças e quintas, 17 horas, ou se você está assistindo depois. Vamos lá. Então, o que eu quero falar para você? Que todos esses segredos eu estou te contando, mas você não precisa cuidar da sua vida financeira sozinho. Você pode buscar uma ajudinha. E essa ajudinha pode ser como? Você pode assistir os meus vídeos no canal Evanilda Rocha no YouTube. Você pode me acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram. Tem conteúdos lá, eu posto todos os dias. Você pode me mandar perguntas, pode me mandar dúvidas, pode me mandar sugestões. As minhas redes sociais estão abertas. Mas você pode fazer uma coisa muito bacana, que é compartilhar esses conteúdos que você está tendo acesso. Então, se você curtir, você já ajuda. Se você compartilhar, você ajuda. Se você comentar, você ajuda também. Porque quando você deixa um joinha, o que acontece? A plataforma entende como um conteúdo que vale a pena divulgar. Então, vai divulgar para outras pessoas também que precisam desse conteúdo. Então, eu vou apresentar para você também aqui um sexto segredo. Mas vamos revisar quais são os segredos que eu apresentei aqui para você? O primeiro que eu falei são a diferença entre juros nominais e juros reais. Que quando você faz um investimento, você precisa saber quanto você teve de rendimento real, rendimento de verdade. Então, esse é o primeiro segredo. O segundo é, consórcio não é investimento. Mesmo que o seu gerente passe como se fosse, não é. Investimento é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Terceiro segredo, você não precisa quitar todas as dívidas para começar a investir. Não, você vai investir assim que possível, se possível agora este mês ainda. Por quê? Porque você precisa ter no mínimo a sua reserva de segurança. Imprevistos acontecem na vida de todos nós. E quando o imprevisto acontecer, você não precisa ir lá no banco pedir mais empréstimos. Você vai usar o seu dinheiro mesmo, porque o dinheiro mais barato é o seu. Outro segredo, o banco não vai deixar o gerente ser seu amigo. Ele não estimula esse tipo de amizade. Por quê? Ele quer manter um certo distanciamento. E tem mais, esqueci de falar para você aqui, porque muitas vezes, se o seu gerente muda de banco, ele vai te convidar para você levar a conta para lá, para o banco novo onde ele está trabalhando. Isso já aconteceu. Então, para evitar tudo isso, a cada 2 anos há uma troca de gerente. Você está acostumado com aquela pessoa te atende bem, de repente você vai lá no banco, já não é mais. O banco já trocou, porque o banco não vai deixar que o gerente seja seu amigo. Não vai deixar de propósito. Quinto segredo, o investimento em banco é bom para o banco, mas não necessariamente bom para você. Então, você tem que saber analisar, especialmente, né, esse segredo, o primeiro segredo que eu te falei aqui, que é a diferença entre juros reais e nominais, porque para você saber o que é melhor para você. Então, muitas vezes você pode investir no banco e ser um bom investimento, mas muitas vezes você vai sair do banco. Você vai investir em corretoras de valores independentes, porque vão te dar um rendimento muito melhor. Agora eu falei que vou trazer mais um segredo aqui, pois é. O título de capitalização é o sexto segredo, também não é investimentos. Até hoje eu atendo clientes que têm título de capitalização. Então, o que está envolvido no título de capitalização? Está envolvido um sorteio. E quem é que paga para a administração do sorteio todo esse trabalho? Você. Então, a caderneta de poupança, que já rende muito pouco, o título de capitalização consegue render menos. Desculpe aí, gente. Por isso que eu fiquei vários dias sem fazer live, por causa da tosse, mas já estou acabando. Então, aqui, o título de capitalização não é investimento,
Porque uma parte do dinheiro que você paga vai para pagar a administração do sorteio. Então, o dinheiro que você põe lá na capitalização, em título de capitalização, rende menos que o dinheiro que você coloca em caderneta de poupança, que já é pouco. A menos que você goste muito, muito, muito de sorteio, é melhor você não colocar seu dinheiro em títulos de capitalização. Então, esse é o 6º segredo. Se você não sabia, cuide bem do seu dinheiro. Porque quando você cuida bem do dinheiro, o dinheiro responde. Ele fica mais com você, ele fica mais no seu bolso, ele rende mais. Então, aqui eu apresento todos esses vídeos, vídeos de uma linguagem fácil, vídeos que você pode entender o que eu estou te falando, e você pode cuidar muito bem do seu dinheiro. Você é a pessoa mais importante ao longo da sua vida inteira para cuidar do seu dinheiro. Então, não tem mais justificativa, não tem mais desculpa. Existe conteúdo de graça, conteúdo à sua disposição. Eu estou colocando à disposição para te ajudar. Então, o que você tem que fazer? A sua parte é assistir os vídeos. Ah, Evanilda, eu não entendi tudo, entendi só uma parte, não tem problema. Assiste ao vídeo de novo. Então, quando você vai assistindo uma vez, outra vez, você vai treinando a sua audição, você vai treinando o seu cérebro a pegar com mais facilidade essas informações. Por que eu falo isso para você? Porque foi assim que eu aprendi. Eu sou professora de formação, sou formada em português e inglês, eu era secretária executiva bilíngue, achava lindo, maravilhoso ser secretária executiva, e caiu no meu colo as finanças da empresa, de uma empresa de pequeno porte que estava crescendo. Então, eu não joguei essa oportunidade fora, eu agarrei essa oportunidade, mas eu aprendi muito, eu tive que estudar muito, eu tive que trabalhar muito para entender, e foi aos poucos, não sabia quase nada. Mas o que aconteceu? Quando eu entendi, eu falei, opa, tem coisa importante aqui para eu fazer com a minha vida, porque eu já cuidava bem das contas da empresa, dos diretores da empresa, das esposas dos diretores, eu comecei a cuidar da minha vida também. E aí as coisas foram se transformando. Eu sei que você pode aprender, eu sei que você é capaz. O que você precisa? Determinação. Um pouco por dia, todos os dias. E eu quero contribuir com você. Todos os dias tem conteúdo nas minhas redes sociais. Passa lá no Instagram, passa lá no Facebook. E 2 vezes por semana, exceto esse período aí que eu fiquei sem voz, né? E fiquei com tosse, tem pelo menos 2 vídeos por semana. Tudo bem? Finalizando aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima oportunidade. Tchau!